Tema da mensagem é o entendimento de Deus. A paz do Senhor para todos. O entendimento de Deus. A grandeza de Deus. Quando você começa a entender a palavra de Deus, tipo base Oséias capítulo 4 e o versículo 6, quando você começa a entender as coisas do Espírito, que está também em Romanos capítulo 8, você vai entender as coisas do Espírito, como está também lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 13 por diante. Leia esses capítulos que eu citei. Quando você começa a entender as coisas da lei de Deus, aleluia, como está também em Romanos capítulo 8 e o versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando você começa a entender a linguagem do Espírito, você começa a crescer. Não há nada que te impeça de crescer. Aleluia. E eu sinto a presença de Deus falando essas palavras para você que está me ouvindo, porque eu estou crescendo. A substância real da palavra de Deus, quando a palavra de Deus ela é interpretada pelo Espírito da graça, que recebemos através de Jesus Cristo, o nosso Senhor merecedor de glória, de honra e de louvor. Amado que faço e de camandarachúria. Arabacandarabacandahai. A Ele seja glória. Me alegro tanto em Jesus. É impossível não ter essa alegria quando você está sendo ali interpretado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, e ele não olha para quem você é. Você pode ser uma pessoa de uma família simples, você pode ser da família nobre, você pode ser da classe mais conhecida da terra, mais importante da terra, como você pode ser da classe mais vil desse mundo, mais desprezível, como está também o apóstolo Paulo falando sobre isso, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Você pode ser uma coisa louca, você pode ser alguém que parece um louco na terra, você pode ser alguém desprezível, você pode se tornar um príncipe e se sentar entre os príncipes, como ele disse, como Ana diz na sua oração expressada pelo Espírito, que ele tira do pó, do lixo, do monturo e faz se sentar entre os príncipes. Não importa quem você é. Para Deus não existe isso de cor, nacionalidade, de nada, 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 nada. Não há uma criatura, não há um ser humano na terra em quem Deus não tenha prazer nele, se ele se inclinar para ouvir Deus. Aleluia! A única coisa que ele precisa é ter amor, sentir vontade, desejo, considerar a palavra do Senhor, considerar a grandeza da palavra do Senhor, a grandeza da palavra do Senhor. A grandeza, eu disse, a grandeza, o Senhor me disse a grandeza de sua palavra. Então, você começa a crescer e Deus vai começar, o crescimento acontece dentro de você. Você começa a crescer dentro de você, começa sendo desfeita a obra do diabo, e aí a obra de Deus começa a ser feita dentro de você. A obra do Espírito Santo. Ele vai convencendo você das coisas que Deus separou para você. Ele vai convencendo você do grande amor de Deus por você. Como Deus te ama. Como Deus te ama. Só Ele que pode convencer você desse amor. Só Ele pode convencer. Não basta você saber que Jesus morreu na cruz. Isso não é suficiente. Você só ouvir isso e não ter a explicação desse amor. E o Espírito Santo é quem faz isso. Então, para mim, ouvir que Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue por mim, sofreu por mim,
eu dizia, mas, puxa vida, eu acho que, eu sei lá, era assim que eu pensava, eu não entendo. Por que Jesus teve que fazer isso? Por mim? Mas não fui eu que fiz o que Adão fez, mas Eva. E além do mais, isso foi há quase 6.000 anos atrás. Então, assim que eu pensava, e essas coisas me afetaram, e o sangue de Jesus, e esse sofrimento de Jesus, meu Deus, Então o diabo dizia para mim, realmente rapaz, esse significado, essas coisas que eles falam, isso, isso é uma coisa que, sabe? Então eu ficava sem receber aquela revelação daquela grandeza, daquela obra feita lá na cruz. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Até que o Espírito Santo começou. Até que o Espírito Santo começou a me convencer. Até que o Espírito Santo começou a falar comigo e mostrar que significava tudo aquilo. E quem eu era, e como eu estava, e minhas condições de pecador. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu quero dizer para você que quando é o Espírito Santo, você sabe o que eu estou sentindo? Quando é o Espírito Santo, você é envolvido em um amor, em um gozo, como está lá em Gálatas, capítulo 5. O grande apóstolo, o grande homem de Deus, que eu amo esse cara, eu amo esse cara, eu amo esse cara, eu amo ele, eu amo esse cara, sabe? Então, ele disse isso, que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz que não pode entender as coisas do Espírito, não entende nem pode, pois elas se discernem espiritualmente, espiritualmente. E aí eu fui vendo o gozo, eu fui recebendo o gozo do Espírito que ele disse lá em Gálatas, capítulo 5, repito, e o versículo 22. O primeiro fruto é o amor, depois o gozo, depois paz. Mas você não pode sentir isso, você não pode ter isso, se você não estiver sendo instruído pelo poder do entendimento trazido, revelado pela interpretação correta do Espírito, como ele diz isso também, lá em 1 Coríntios, repito, no capítulo 2, e o versículo 13, ele diz que ensina pelo Espírito, ensinando pelo Espírito, ensinando pelo Espírito, é ensinando pelo Espírito, é ensinando pelo Espírito, é ensinando pelo Espírito. Você não pode entender as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Você não pode entender as grandezas de Deus, a grandeza da sua palavra, a grandeza da sua palavra, a grandeza da sua palavra. A sua fé então fica pequena, a sua fé fica minguada, a sua fé fica improdutiva, porque você tem uma medida de fé, porque a cada um Deus repartiu, como disse o próprio apóstolo Paulo, uma medida de fé, e você tem uma medida de fé, mas você não multiplica essa medida de fé, porque a substância e a vitalidade dessa fé para crescer, a vitamina dessa fé é o leite. Primeiro, quando você começa os seus primeiros passos, é o leite não falsificado, a palavra genuína,
A palavra inspirada, interpretada por Deus, você não pode fazer um sermão de si próprio e dizer que vai dar o resultado. Não dá o resultado, você pode ser aplaudido, mas ela não produz o resultado. Ela não dá o resultado. A palavra de Deus não pode dar o resultado se não for bem interpretada. Há poucos dias eu estava pensando na Bíblia Sagrada e a Bíblia diz, João diz lá o Evangelho São João, a Epístola de João, ele diz que o espírito do anticristo já está no mundo, está na igreja, está no nosso meio. É aí que ele fala aquelas palavras para prevenir você contra esse espírito do engano. E às vezes eu fico pensando, o espírito do engano, o diabo tentou interpretar a Bíblia para Jesus, você veja, quando ele disse, está escrito, aos teus anjos é dado a ordem a teu respeito para que tu te lance e salte e nenhuma pedra te lance aqui e teus pés não tropeçará em pedra alguma, porque os anjos te segurará pelas mãos. Estou dando uma interpretação simples. Mas Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Então, veja, o diabo tentou interpretar para Jesus a Bíblia, para enganar Jesus, mas não conseguiu nada com isso. Ele fez uma interpretação da palavra de Deus no jardim do Éden para Eva, e Eva perdeu o conforto do jardim. Agora, veja, a igreja, eu queria que você compreendesse, tem perdido o conforto do evangelho, porque se Jesus é o segundo Adão que quebrou a obra do diabo e restabeleceu a ordem, de novo no universo, a ordem, isso quer dizer dentro do princípio que Jesus estabeleceu, porque a ordem só funciona se você estiver nos princípios que foi estabelecido nas leis de Deus, através de Jesus. Então, o mundo do diabo ficará com o diabo, mas a parte de Jesus o diabo não pode tocar. Ou seja, ele diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Isso significa compreender que o que é direito da igreja agora em Jesus Cristo, o novo Adão que quebrou a obra do diabo, ele disse, eu vim desfazer a obra do diabo. Ou seja, o diabo fez uma miséria na terra, destruiu o jardim, tirou o homem do conforto de Deus, da ligação com Deus, da aliança, da comunicação, da revelação, do amor de Deus, do favor da lei de Deus, do favor de Deus. Agora eu estou desfazendo tudo isso e agora em mim está tudo isso devolvido para quem crê em mim, para quem ouve a minha palavra. E aí está funcionando para todo cristão verdadeiro, isso vai funcionar. Isso funcionará? Isso funcionará porque a palavra de Deus é verdade. Jesus não falou uma palavra que não fosse verdade. Jesus não falou uma palavra que depois não seja... que seja avaliada depois e que alguém diga, ele errou. Não, Jesus não errou palavra nenhuma. As pessoas podem errar. Algum intérprete, algum tradutor de linguagem para uma outra linguagem, sim, pode errar, mas Jesus não. Jesus não errou. E a Bíblia está cheia de palavras de promessa de Deus e não é possível que todos os intérpretes da Bíblia, todos aqueles que interpretaram do hebraico tal, tradução tal, não é possível que eles teriam feito todas aquelas promessas, ainda que eles tenham feito algum erro, cometido algum erro, mas há muitas promessas e essas promessas estão bem claras e a gente não pode desfrutar dessas promessas se não tivermos com o Espírito Santo, porque o diabo ele continua enganando. Vamos dizer que Jesus venceu o diabo, como Deus também destruiu ele, botou ele do céu para baixo, e ele entrou no jardim e Deus não proibiu, porque Deus não proibiu ele de entrar, porque Deus disse, o homem sempre teve o livro arbítrio, o homem teve sempre o livro arbítrio, né, para fazer suas escolhas, e agora Deus deixou Adão lá com essa liberdade, deu a ele o mandamento e disse, é isso que te sustenta de pé. Bom, o diabo entrou e enganou ele. Então, a mesma coisa acontece nos dias de hoje na igreja. O diabo entra na igreja e engana através de homens, doutores, que foram criados pelos seus próprios planejamentos, para os seus fins egoístas. São dos últimos tempos, dos quais são falados na Bíblia, porque nos últimos tempos amontoarão para si
E por aí vai. Homens, doutores, segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, falando concupiscência quer dizer segundo a ideia carnal, segundo o pensamento da carne, a mentalidade da carne e a religiosidade, essas coisas, é isso que Paulo está se referindo, que eles vão ensinar segundo a sua interpretação, segundo seus pontos de vista, trazendo, repetindo a destruição para a igreja, tirando a fé, tirando a eficácia da palavra, tirando o poder, tirando a virtude e trazendo consigo a condenação e condenando a todos que ouvem a eles. E por isso que Jesus disse, quando eu vier, porventura acharei fé na terra. E foi isso que ele disse para os discípulos, quando perguntaram para ele, Senhor, são muitos os que se salvam? Ele disse, pouco. E por que pouco? Ele disse, acautelai-vos dos falsos profetas, ou seja, que enganarão a muitos, os poucos que vão se salvar, é porque muitos serão enganados pelos falsos profetas. Basta você ver hoje na rede social, nas plataformas digital, você vê hoje quantos pregadores falando, e muitos deles não têm nada, mas eles estão com milhões de seguidores, alguns deles, eu não estou generalizando, porque no meio disso tudo tem gente boa, tem homens de canal de Deus, muitos servos de Deus, inclusive, quero deixar bem claro isso para você, que o celular hoje é uma bênção para quem sabe usar, porque eu aprendo muito com ele e tenho amado muito através do que está dentro desse transmissor de informação mundial, que é os aparelhos telefônicos que nós temos hoje. E tudo isso você despreza, mas fica atrás de coisas que não tem nenhum valor nele, enganadores, que diz para você que basta você dizer receba a vitória, e algumas profetizadas por aí, aqueles que só falam que está vendo, revelando tudo e dizendo que tudo está bom e ganhando muito dinheiro, o cachê é grande, você sabe deles aí, quantos? E quando a agenda deles, a agenda deles, eles dizem que Deus pode tirar tudo deles, mas só não tira a sua presença. Mas quando eles perdem um pouco a agenda dele por algum erro que eles dão, por algumas faltas que eles cometem, eles ficam depressivos e só falta morrer. Aparece na tela com os olhos inchados de chorar por causa de algumas agendas que foram canceladas, e essas pessoas estão enganadas e não sabem, porque o espírito do engano, como já disse, estou falando disso para você, porque por falta de entendimento, Deus disse que o meu povo é destruído. Uma vez que esse povo não foram instruídos pelo Espírito do jeito que tinha que ser, eles até crescem por uma questão de um talento, outros por serem enganadores, falsos espíritos enganando, usando até para dar algumas profetizadas. Havia também isso lá no tempo antigo, como o apóstolo Paulo, aquela mulher que profetizava e Paulo se agoniou, eis aí o homem de Deus que prega a verdade. E Paulo, vendo que aquele era um espírito enganador, Paulo expulsa aquele demônio. Então imagina hoje, e revelando algumas coisas lá para o povo. Então na igreja tem muita gente assim, porque elas não ensinam a verdade, e então o espírito é de mentira que está neles. Não tem como você acreditar, a Bíblia diz, olhe para os frutos, e os frutos têm que ser fruto de justiça. Então, meus amados, eu estou dando a sequência desse ensinamento. O meu povo é destruído porque lhe faltou entendimento. Se eu não tenho entendimento revelado pelo Espírito, então eu sou enganado. O diabo me engana facilmente, me engana fácil. E é por isso que muitos estão sendo enganados, estão na igreja, mas estão sendo enganados, estão sendo roubados. A cura está sendo roubada, os dons espirituais, a revelação da palavra, eles estão sendo enganados. O crescimento da igreja sarada, a prosperidade de Deus na vida da igreja, a generosidade e os favores de Deus. E por que isso? Porque está sendo enganado por um ensinamento, às vezes, em muitas igrejas, enganoso. Às vezes não é nem tanto, eu diria que até mesmo por meio de tantas informações que eles estão recebendo,
E agora eu estou pregando essa palavra aqui para você. E eu quero que você entenda que se você pedir a Deus, Deus vai revelar para você. Se você pedir a Deus a revelação verdadeira da palavra, então você vai começar a ler a palavra e você vai entender. Porque, veja, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, discernimos bem tudo, temos o discernimento de Deus e de ninguém somos discernidos. 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 16. Imaginou você ter a mente de Cristo? Imaginou você ser o ramo da videira verdadeira? Já parou para pensar? Você é ovelha de Deus, você é noiva do Cordeiro. Veja quem nós somos. Povo dele, especial, zeloso de boa obra. Não foi com ouro nem com prata que fomos comprados. Pense nisso. E por que estamos vivendo uma vida que mais dá uma ideia do reino de Deus ou do governo de Jesus, de um governo de pobreza, de um governo de miséria, de um governo de sofrimento? Ora, se Cristo governa nós agora e nós não temos alegria nem temos felicidade, como que vamos ter a esperança de termos felicidade após a morte? Então veja, o governo de Deus aqui na terra é o reflexo do nosso governo lá no céu, é o reflexo daqui, a sombra do que ele tem para nós. É simplesmente a sombra. Então, se temos aqui a revelação de Deus na nossa vida, se temos aqui algo de Deus na nossa vida, prova que nós vamos ter o céu também, que está muito mais elevado. Mas se acabar se aqui não for o reflexo do céu na nossa vida, veja o que Jesus diz no Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Pense nisso. Essa é a oração oficial de Jesus. Pense nisso. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Deus quer que a vontade dele seja feita na terra, na sua vida e na minha, no seu povo, como é feita lá no céu, no meio dos anjos, no meio dos anjos, no meio dos anjos. Não pode ser menos do que isso. E quando está menos do que isso, é porque nós estamos sendo roubados pelo diabo, e os homens não estão sabendo dizer isso para a igreja, e é por isso que a igreja está em sofrimento, e é por isso que o meu povo perece por falta de entendimento. Uma vez que você está em sofrimento exagerado, uma vez que você está no sofrimento do diabo, você vai murmurar contra Deus, porque é difícil uma pessoa estar na garra de Satanás e não reclamar de Deus. E quem reclama pode não entrar no reino de Deus, porque o apóstolo Paulo já disse que nós não deveríamos ser queixosos da sorte. E é aí que o diabo ganha alma. Porque muitas almas estão entrando no inferno, porque estando no sofrimento do diabo e não na alegria da salvação, e não na alegria da plenitude de Deus, da vontade de Deus, essas pessoas podem murmurar, essas pessoas podem perder a salvação. Gente boas, mas gente sem entendimento poderá ir para o inferno. Pense nisso, pense nisso, pense nisso. Deus o abençoe. Então pense nessa palavra: venha a nós o teu reino. Somente aí já dá para você entender. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus já expressou ali qual é a prioridade de Deus para a terra, a vontade de Deus para a terra. Através de Jesus, tudo isso pode acontecer. Foi isso que ele disse para Natanael. Daqui para frente, Natanael, você se alegra só porque disse: te vi debaixo da figueira. Então ele disse: se alegre, porque daqui para frente você vai ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora você vai ver a glória de Deus. Agora você vai viver a glória de Deus. Agora você vai saber. Por isso que aqueles caras morriam, mas não negavam a fé. Por isso que aqueles caras morriam, mas não negavam a fé. Pedro ainda é atrevido. Pedro tem uma atitude. Quem conhece a história sabe, ele pede para morrer de cabeça para baixo. Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer como meu mestre. Ele morreu perseguido, mas não morreu em miséria. Que Deus o abençoe. Então pense nessas palavras e diga: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus o abençoe. Pense nisso.
tenha um entendimento correto de Deus e terá uma vida bem-sucedida e gozará do fruto de Deus na sua vida, do prazer da lei de Deus na sua vida, porque o prazer dele está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de água. Essas palavras valem para a igreja, essas palavras são vindas para a igreja. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Que Deus o abençoe. Pense nisso.